Um leilão tem uma mecânica aparentemente simples. O comitente disponibiliza um lote ao leiloeiro, em seguida ele descreve o lote ao público, que por sua vez levanta as mãos dando lances baseados nos valores sugeridos no catálogo. Ao mesmo tempo, um leilão pode ser muito mais complexo do que se imagina, ainda mais falando de arte contemporânea, museus e colecionadores de marca. Se você quer saber como funcionam os leilões de arte contemporânea e de luxo, fica comigo até o final desse episódio. Sejam bem-vindos ao podcast Formas. Eu sou Gustavo Martins, idealizador e curador da Galeria Binária. Este é o nosso 11º episódio, dando continuidade à série Mercado da Arte, que começou abordando os 3 níveis mercadológicos descritos no 8º episódio. Antes de descrever o leilão, eu quero que você, ouvinte, entenda que estarei abordando esse mercado de forma ampla e didática, caminhando da história leiloeira da arte até os dias de hoje com os leilões online. Os leilões de arte existem desde o século XVII. A primeira casa especializada em leilões do mundo foi criada na Suécia, em 1674, chamada Casa de Leilão de Estocolmo. Dentro do espaço eram negociados livros raros, armas, moedas, inclusive alguns Rembrandts. Na Inglaterra, leilões eram populares, mas de certa forma eram um pouco mal vistos pela sociedade até 1693. O escritor John Evelyn recita o seguinte trecho em um dos seus ensaios: o maior leilão de pinturas de Lord Melfort na Banqueting House Whitehall, o que posteriormente tornou o termo leilão popular no país. Até então, a Casa Leiloeira de Estocolmo definia as regras que tornaram o leilão mais dinâmico, como por exemplo, o lote necessita de uma perícia para testar seu perfeito estado, cada lote tem até 90 segundos de apresentação pelo leiloeiro e também tem 20 segundos adicionais para fazer a demarcação de venda, aquela hora que as pessoas levantam a mãozinha para dar o lance. Apenas em 1744 surge o Sotheby's, fundado por John Sotheby para a realização de leilões de livros, moedas raras, postais e joias. E em 1766 foi fundada a Christie's por James Christie. À medida que essas casas vão crescendo cada vez mais e agregando algumas regras, elas facilitam muito mais a dinâmica leiloeira, como por exemplo a impressão dos catálogos completos de todas as obras que estariam no leilão disponíveis para serem distribuídos com muita antecedência, fazendo com que a casa comece a ornamentar melhor o público que vai adquirir cada peça. Com ambas as marcas já estabelecidas no mercado e com a negociação de arte ainda mais popular e globalizada, além das pequenas regras anteriores, foram crescendo mais algumas através do que é chamado de psicologia do leilão. A psicologia do leilão consiste em inserir o público mais engajado em cadeiras frontais, e esse público costuma ser de representantes de grandes museus e curadores empresariais. Nas filas adjacentes são marcadas para colecionadores e em sua maioria são magnatas russos ou chineses. Seguindo mais ao fundo, os colecionadores esporádicos, aqueles que adquirem ao menos uma obra por ano no leilão. E seguindo um pouquinho atrás deles, você tem os colecionadores iniciantes e as pessoas que vão para leilão apenas para poder olhar as obras e conhecer a dinâmica do espaço. E também, mais ao fundo, existe a turma dos turistas, que vão apenas para ver o lote e ouvir o barulho do martelo. E também tem os comitentes que estão dando lances pelo telefone. A precificação de um leilão ela é realizada de 2 maneiras. A primeira é um pré-leilão, que define um preço base, que vai ser utilizado para medir o valor do lote. E o segundo é através de um especialista, que avalia o lote inteiro com sua experiência mercadológica. Um grande leilão de marca começa com um lote mais simples, à espera do que é chamado de lance frio, apenas como uma forma de transição. Normalmente os colecionadores de primeira viagem do mercado terciário, das fileiras mais ao fundo, costumam dar bastante lance nessas peças. À medida que o lote melhora, os lances começam a ficar mornos, para assim chegar ao final com lances quentes e longos, podendo levar até 5 minutos uma negociação leiloeira. Algumas casas utilizam funcionários comitentes para ir crescendo o valor do lance, e o leiloeiro mais experiente já conhece o gesto do grupo que está na primeira fila, tornando assim o ato de compra mais discreto. Classificando as casas leiloeiras, pode-se dizer que a Christie's é especializada em arte moderna europeia, enquanto a Sotheby's tem um mercado muito maior nos Estados Unidos, também de arte moderna e contemporânea. Para a arte contemporânea, existe uma casa chamada Phillips, conhecida por aderir fortemente ao conceito de wet canvas, em tradução livre, a tela molhada recém-saída do ateliê.
Agora, com a mecânica leiloeira mercadológica simplificada, o mesmo modelo foi replicado também para a internet, com lances a partir de um clique. No leilão virtual, normalmente o comitente adquire um pacote de lances para dar no lote desejado. Alguns perfis em redes sociais também realizam seus leilões através de lives, a fim de alavancar novos artistas e a pré-precificação nos comentários e postagens. Muito obrigado por ouvir o podcast Formas, aguardo você em nosso próximo episódio. Se tiver alguma dúvida, sugestão ou crítica, pode nos enviar uma mensagem. Aguardo seu feedback.